chegar aqui, pegar aquele bagunçado. O pai de Vanessa. Quem autorizou essas pessoas a cantar, né? Não, Pelo é, amor de Deus, não. gente. Nossa, que isso? E aí, Gente, Jana? mas quer matar o gato atropelado por uma jamanta de ré, né? Aqui tá rolando, já. Que ruim. Você tá afim de... Aí vem ele, né, e arrasa. Amor, lógico. Com a mão cerrada. Maravilhoso. Ai, maravilhoso. Eu não posso ouvir muito Fred Mercury porque eu começo a chorar, gente. Sério mesmo. É sério? Tem uns problemas. Não. Palmas. Peraí. 2 e... Mais um Petit Comitê começando. Hoje temos Mário. É ali, ó. Ali, Mário Mendes. Fala. Oi, Tudo gente, tudo bem? Oi, gente, é. Como ele Eli chamava? Eli Correia. Oi, gente. É muito bom falar do Eli Correia, porque hoje vocês vão ver a gente da terceira idade que lembra do Eli Correia falando do mundo pop atual. Vai ser maravilhoso, Não, porque é vai os ser- velhos, né? Os velhos, exatamente. Eu chamei o Mário aqui pra falar do VMA porque eu preciso me expressar, sabe, gente? Eu também. Falar de MTV, de VMA é interessante. Então tá, Posso começar a falar uma pode. coisa? Pode. Olha, nunca fui um fã ardoroso de MTV. MTV, eu sempre achei uma coisa que ficou nos 80. Eu gostava daquela MTV quando não tinha aqui. Que a gente Porque ele via. é hipster, tá, gente? Ele gostava da MTV quando ninguém nem conhecia ainda. Depois que ela se Depois- popularizou, ficou exatamente. mainstream, não tem mais graça. Mas aí, assim, então, assim, depois eu via a MTV aqui, não, lógico, a gente via, que a gente gostava, porque viam coisas tipo Delight, né? Que não tinha aqui a MTV. Isso já nos anos 90, 90, né? quando chegou, quando a MTV Delight aterrissou era aqui. 89 ali, 90, né? Por aí. E depois tinham as versões, como é que é? As edições brasileiras do VMA, né? Sim, Aliás, a gente foi numa. eu fui em várias, era Mas a gente divertido. foi numa muito engraçada, mas eu não posso contar o que a gente realizou naquele dia, porque é proibido para menores. Mas foi muito divertido. A gente tinha que fazer um easter egg, assim, tipo, se você clicar num canto secreto deste vídeo, você vai dar em outro vídeo que você vai ouvir essa história. Só que é mentira, porque a gente não Não, sabe porque fazer. realmente a gente teve sorte que na nossa juventude não tinha rede social, não tinha smartphone, então ninguém, nada está gravado, Não. né? Tem Ninguém algumas prova fotos de- em papel muito bem guardadas, mas enfim. Aí é uma loucura tão grande que assim, o prêmio já começa, tipo, 2 semanas antes. Uhum. Já começa a briga nas redes sociais. Porque por isso que era bom quando a gente era jovem, não tinha briga, não tinha antes. Tinha só durante. Depois ninguém, quem foi, quem foi, não sabe Não, e nada. tinha-se até no jornal no dia seguinte, né? E aí podia ter uma réplica, uma tréplica, sei lá, as coisas assim, né? É. Polêmica de jornal. que Isso. existia. Geralmente era com Caetano Veloso aqui no Brasil. E aí desse ano começou Nicki Minaj, Nicki Minaj, tá, gente? Eu sei como fala o nome dela, que eu gosto de Eu gosto mais de Nick Menage. Minaj. Xingando todo mundo porque não tinha sido nomeada a prêmio. Mentira, porque tinha sido nomeada a alguns prêmios, mas não do melhor prêmio. Aí entra a Taylor Swift pra falar, não, filha, vem comigo. Se eu minha ganhar, amiguinha. eu adoro porque já fala assim, se eu ganhar, já tinham ligado pra ela pra avisar pra ela levar as amigas, colegas, todos que já ganharam. Ela já sabia nesse dia. E aí fala, não, vem, se eu ganhar, você vem comigo. Aí piorou, porque aí virou um bagulho de racismo, aí virou uma bagunça, porque a Nick falou que era porque não premia pessoas negras, porque... A Nick gosta de um barraco, né? Que a gente sabe. É a Lil Kim da É a atual. Lil Kim atual, é barraqueira. Mas aí, eu tava falando com o Mário, né, aqui antes. É um equívoco achar que MTV algum dia foi colorida, né? MTV não foi criada Sempre pra foi ser colorida. de branco, não, sempre foi, né? Elite branca. É mídia golpista, mas... Mídia golpista, não, mas sempre foi, inclusive, aí eu sempre vou falar da MTV Brasil, né? Porque Aqui sempre foi colorida. médio. Mas no começo, principalmente no começo da MTV americana, é uma coisa que vocês podem ler isso em qualquer lugar, pode entrar na Wikipedia e lá. Exatamente. Era assim, era só banda de rock, só gente branca e tinha tipo uns 3 artistas que entraram, tipo era Prince, Não, e tiveram que... tinha mais uns 2 assim que podiam entrar e que entrava na programação. O Bowie reclamava muito que O só Bowie, tinha exatamente, branco. o Bowie foi o primeiro que falou isso. Mas aí pintou Thriller. Come on, I'll take you.
Aí não teve como, né? Mas Exatamente. aí não veio todo mundo. Não, veio só o Michael. Que também nunca, já não era muito branco na época. Já tava Já tava embranquecendo. ficando bege. Já. Mas aí, o que eu acho que começou a mudar a MTV, lá no fim dos anos 80, começo dos anos 90, que começou hip house, lembra? Sim, sim, sim. Estilos de sim. música. Porque foi a época que começou a ter os discos do NWA, Public Enemy, todas essas Sim. coisas que é do final dos anos Run 80. DMC. Run DMC, tudo do final dos anos 80. E aí o começo é do house e dessas coisas do hip house e dessas coisas meio como De La Soul, assim. Nós é rua, né? Aquela coisa. Cara, mano, como era o estilo de música que era o mais importante, que fazia mais sucesso na época, aí sim, finalmente, eu acho que se fez a entrada. Sim, porque era o mercado, né? Exatamente. Naquela época existia indústria fonográfica. Sim. Aí essa época a MTV era bem misturada. Tinha um pouco que era a coisa dos grunges, um pouquinho de house, mas bem pouco, porque quase não tinha música eletrônica na televisão nessa época. Tinha Delight, essas coisas que eram hip hops. E essa parte de hip hop e hip house, né? Que era bem... Exatamente. E aí tinha bastante. Aí depois aqui começou a ter o Yo, e lá, e aí começou a ter os programas mais mistos. Mas, querida Nick, a MTV não foi feita, não era uma TV feita pra esse tipo de coisa. E aí, enfim, aí já começou a treta da Nick com a Taylor, das meninas. que eu já acho um inferno essa coisa de brigar por um prêmio que é inexpressivo, gente. Totalmente. Não é um... O que é o VMA hoje? Tem alguma expressividade grande? Não, né? Porque primeiro que você não tem mais indústria fonográfica. Não existe, né? Ninguém assiste mais vídeo de música e ninguém assiste mais vídeo de música na TV, então esquece. Esquece. O pouco que funciona pelo YouTube, e aí com muitos milhões de views e tudo isso. Não, e qualquer um hoje pode fazer seu próprio videoclipe, né? Sim. Então não tem muito mais. Antes tinha aquela coisa, orçamentos milionários, chamava-se diretor de cinema pra fazer clipe. Tinham diretores de clipe que viravam de tipo. Tem gente que Julian virou. Temple. Exatamente. Ai, como chamava aquele maravilhoso? Fazia todos os clipes de hip hop agora no começo dos anos 2000. Que ele escrevia o nome dele desse tamanho na tela, meu Deus. Eu vou botar aqui a legenda do nome Diretor dele, ostentação. que eu não consigo lembrar. Que ele fazia de todo mundo, fazia os da J-Lo, aí todo mundo brigava pra ter o clipe Pra ter dele o da dele, Mariah. exatamente, Todo mundo pra ter o exatamente. Hype Williams, não era o Hype Williams que fazia isso? Hype Williams? Eu acho que era. Pode ser. Vamos pesquisar, se for o Hype Williams, confirmou. Confirmou. Spike Jonze também, né? Fez muito clipe. Histórico, assim. Tipo, Exatamente. um clipe mais lindo que o outro, maravilhoso. Então, aí hoje em dia você fica falando qual é a relevância de um VMA. Pra que serve? Não, serve pra gente ficar comentando no Twitter. Então, serve pra ter uma Pra gente festa. ficar lá no Twitter, tipo, todo mundo comentando o prêmio, na verdade. Que é feito pra isso, não é pra redes sociais, na verdade. Exatamente, é verdade. Porque o público que antes consumia a indústria fonográfica, né? Hoje Não, e esse também ano foi um sucesso. ano pra fazer treta. Porque assim, não tinha ninguém. Não tinha, a Rihanna não tava, a Beyoncé não tava, a Madonna não tava, a Gaga não tava, não tinha nenhuma banda importante, não tinha nada. Esse ano não tinha nada. É verdade. Nada. E aí botaram a Miley pra apresentar. Eu preciso dizer que eu amo a Miley porque Só porque ela é Miley bagunceira, né? Porque ela é maluca, cara. Quem foi que falou outro dia que não tinha uma banda de rock? Os prêmios de rock foram horríveis. Pois é, quem é a grande banda de rock hoje? Não tem, né? Eu não sei que eu tô vendo, não sei o nome. Não consigo mais acompanhar. E aí, mas eu acho que o espírito do rock and roll estava ali com a Miley, sabe? E com a Miley, estava imbuída no espírito da bagunça. Ela tem aquele espírito de group, né? Não, e bagunceira, cara. É. Eu gosto porque ela fica pelada e os americanos enlouquecem com o corpo pelado. Aqui também, agora. Porque a coisa americana ficou tão aqui que não pode, imagina Não pode peitinho. mais. Mas é o que eu falo, gente. A gente é índio, sempre todo mundo ficou pelado aqui. Mas no Rio de Janeiro é todo mundo pelado e agora fica uma assim, não pode. Aí a Nick foi brigar com a Miley sobre isso. E a Miley foi maravilhosa porque ela falou assim, miga, é só um prêmio, cara, para com isso. A Miley já perdeu o prêmio também. Mas sabe o que eu achei bom? Porque antigamente, quando tinha os velhos do rock and roll, eles ficavam todos se comportando como 16 anos, agora pelo menos é um povo de 16 anos que tá se comportando com como 16 anos, exatamente. Não é a juventude grisalha, né? Adolescência. Não. Adolescência. Vai ser. Porque Daqui a pouco. a indústria da música pop eventualmente fica grisalho e adolescente. Tipo a gente. Não, mas de repente os meninos lá do... Como é o nome da banda? Gente... Roger Waters lá. Os Pink Floyd. Os Pink Floyd. Mas eles eram adultos desde sempre. Pink Floyd acho que é uma banda adulta, sempre foi.
Mas você vê eles hoje, tudo tiozinho, né? Engraçado isso. Mas pô, ficaram bonitos, né, os tiozinhos? Sim. Então, eles nunca, na verdade, eles nunca foram uma banda assim tão. Né, mostrando a língua. Né? Não, eles sempre foram muito adultos. Sempre foram muito O rock adultos. depressivo sempre foi rock depressivo. Exatamente. Sempre foram sérios. Peraí, volta. Volta. Aí, a gente fica. É porque as conversas de velho, vai pros velhos. Mas volta, a gente não tem como. Não tinha nem a Madonna da nossa geração lá pra gente falar, poxa, tem a velha doida mostrando a bunda, caralho. Quem era a Madonna da nossa geração? Não tinha, né? Teve que esperar a Madonna. Teve Quem que era? esperar a Madonna. Quem era? A Gretchen. A Cher. A Gretchen. Não, mas tinha. Que a Cher era uma coisa de estética, né? Mas assim, de chegar e quebrar tudo, e mostrar a língua pras pessoas, e falar A Cher que nunca foi. A Cher Não, nunca a Cher quis não- chocar a sociedade, não. Ela só Não. queria usar roupas maravilhosas. maravilhosas. E cantar. Sabia o que ela me disse, a Cher? Gente, eu Ele falei entrevistou com a Cher, tá? conheci a No telefone, cara. Morram, morram. Falei com a Cher. E a Cher falou pra mim que Que ela gosta de cantar a Cher. Não. Não. Gente, vocês não ouviram isso. A Cher me disse que ela queria ser Marlene Dietrich. Tá vendo? Então que ela gostava, a inspiração dela toda era Marlene Dietrich, porque a Marlene Dietrich fazia, não só era aquela mulher glamurosa, como brincava com a coisa da ambiguidade sexual Mas do a Cher unissex. nunca brincou com ambiguidade nenhuma. Ela sempre foi uma perua. Sempre Mas foi, for né? ambiguidade dali pro travesti, né? Mas Exatamente. Ou mulher, ou travestizona maravilhosa, travestizona. E aí ela falou que a inspiração dela, a grande inspiração, foi a Marlene Dietrich. E a ideia dos figurinos malucos não era dela, era do Sony, do marido. O marido que dizia Teve que uma tinha. história uma vez deles que era que eles tinham que ir pra algum lugar e que eles estavam com a roupa deles, que era tipo roupa de Então, exatamente. roupa de hippie, roupa de Isso. gente louca. E eles tinham que ir em algum lugar e não chegaram as malas. Não é chegaram as isso? malas, exatamente. Não chegaram as malas, então eles tiveram que subir no palco com a roupa deles. Que era uma roupa malucona, não era roupa Malucona. de E show. aí diz que foi uma coisa, as pessoas ficaram loucas. E todo mundo começou a falar, esses dois malucos. E ela falou que eles só foram entender que o que eles estavam fazendo era legal quando eles foram pra Londres, claro, né? Ok. Aí lá todo mundo lá gostou da loucura. Só continuar os highlights do Do VMA. Aí o povo fica chocado com a Miley peladinha, gente. Aí ela é tão ela é bonitinha, maravilhosa, né? porque ela é o truque mais bobo da vida. A Madonna já fez esse truque, a Cher já fez esse truque. Tipo, você mostra o corpo e as pessoas entram em pânico apenas, né? Exato, não, mas nos Estados Unidos é a herança puritana americana. Pois é, você pode matar pessoas, mas você não pode sair pelado na rua, porque aí dá pobreza. Como é que era aquela história que quando a Janet Jackson tava dançando com o Justin e puxou Super Bowl. E aí propositalmente arrancou, aquilo foi de propósito, todo mundo sabe. ela mas aí tinha um falou que foi pingente sem no querer. mamilo. Era que ela anda com um pingente no mamilo sem querer, assim, a vida, sabe? Um paste colado. Não, e pingente no mamilo, que é aquela coisa das mulheres do burlesco, né? As vedetes do burlesco. Não, quase caiu a terra, gente. Ela teve que pedir desculpa. Uma loucura. Peitinho não pode, tá, gente? Mas metralhadora pode. Pode. Entendeu? O Rambo chega lá e mata todo mundo. Joia. Não, né? Daí o Kanye, o Mar tá viajando, então eu tô atualizando. Tá me Aí o atualizando, Kanye falou porque eu que tava vai vendo se essas candidatar em 2020. Aí a Miley já foi lá e chutou a canela e falou: que bom, porque eu ia votar no Trump, Não, eu vou botar- mas eu agora vou votar em você. Tipo, categoria pessoas com probleminha, né? Uhum. Mas, pois é, Kanye West, eu não consigo entender. Tem umas pessoas hoje em dia que não dá pra entender. Não, pera. É. Eu acho o Kanye maravilhoso no sentido assim, ele é um puta produtor, ele fez um monte de coisa importante Tá. de música, ele faz. Eu acho que ele faz coisas novas de música, de clipe, de coisas muito importantes. Só que ele é completamente doido, entendeu? Ele é muito pretencioso. Pois é, ele é muito pretencioso. Que em algum sentido ele pode ser pretencioso na coisa da música, lógico, porque o cara é bom mesmo, mas ele é maluco, entendeu? Porque de repente era como se o Quincy Jones agora falasse naquela Eu acho que época. ele tinha que ter, eu acho que ele antes, porque ele fez um discurso, ficou falando, tipo, um discurso assim, meio, tipo, tomei uns bagulho e fui ali fazer um discurso, cara, não juntava muito leque com o discurso dele, mas longuíssimo Nossa, longuíssimo muito o chato, discurso, muito chato. Mas eu queria que ele cantasse qual é a música do Fred Mercury, gente, ao invés do discurso, aí depois se candidata, vocês não acham bom? Eles me mostraram aqui o vídeo do Fred Mercury. I just killed a man, put my gun up to his head, pulled a
trigger, now he's dead. Mama, like that. But now, Fred Mercury contra Mas Kanye eu West. acho que o problema dessas pessoas, tipo Kanye West, já são tão bons no que fazem, né? Se são bons no que fazem, Não, e ele- aí quer ser levado a sério numa outra esfera que ele não alcança. Não, mas eu acho que pelo menos, assim, ele é maleta, mas ele é dedicado, assim, ele você vê, assim, o povo da moda fala super bem dele, diz que ele quer aprender mesmo, que ele quer fazer os negócios de marca da marca dele direito, que ele quer estudar e que ele se dedica mesmo ao negócio. E eu acho que ele faz de propósito, sabia? Pode ser. Eu acho que ele faz de zoeira, cara, porque não é Zoeira possível. pra ter mais likes. E agora tudo pro like, né? Aí faz selfie no Vai peito. ser, exatamente. Mas vamos falar de uma coisa mais interessante, que é a mulher dele. A Kim Kardashian. Que tava aparecendo... O que ela tava aparecendo? Ela tava uma coisa inacreditável. Tudo bem, ela É tá ele que grávida. É ele que veste ela. Tá, ok. Mas... Tudo bem, ela tá grávida. Ele que manda que ela vai. Ok, ela está É o grávida, projeto então... dele, ela. Nem posso falar muito, que eu também estou gordinho. Ele também está grávido, gente. A gente Também, veio fazer gente. esse vídeo hoje pra contar que o Mário... Mas cadê a... Eu acho, não sei, eu acho muito esquisito o fenômeno Kardashian. Eu acho uma Mas coisa... eu tenho um monte de amigo muito legal que é viciado. Eu nunca vi um episódio porque eu tenho Eu aflição também de nunca reality. vi, eu tenho aflição de reality, eu tenho na aflição verdade. de não é reality. Não é nem com a Kim Kardashian, nem nada. Eu tenho aflição de reality. Eu fico... como chama? Sem jeito, dá muita vergonha. Eu fico... Sim, as vergonha pessoas na alheia, vida delas. vergonha eu só alheia. gostava dos Osbournes, na verdade. Mas os Osbourne era outra coisa, era E uma aí? coisa... Tinha todo um repertório, né? Uma coisa de showbiz interessante. E essas mulheres, depois de muito tempo, eu fiquei pensando, quem serão elas? Aí depois que eu descobri. E elas eram sacoleiras, né? sei. Basicamente. É. A mãe parece que é importante, eu não sei. Aí de repente eu vi que a mãe casou, eu falei, com o Bruce. Aí o Bruce Jenner, eu falei, ah tá, esse eu conheço, Que é corredor, é. Que era atleta. Triatleta. Não, decathlon. Isso, gente. Decathlon, ele ganhou um monte de medalhas. Ele foi o cara que desbancou o Max Spitz. E a gente volta lá pra trás sempre, né? Max Spitz nos anos 70, que era o grande herói olímpico da América. E o Bruce Jenner depois virou o Bruce Jenner, né? E aí agora virou essa coisa de... Também ganho, não querendo apenas ser o coadjuvante do seu próprio... Do reality show da família, quis ter o próprio, então resolveu ser mulher. Eu acho que é isso. Eu não acho, não. Eu acho que tadinho. Eu acho que tá na cara há muitos anos que ele tá em transição, sabia? Eu acho que tava na cara dele. Sim, aquela puxada. Que você vê que ele tava. Que ele tem uma coisa dele que ele tava. E era evidente, assim, mesmo que ele nunca falasse dessa coisa nem de gênero, nem de nada, tava evidente que ele tava. Alguma coisa fazendo a estava transição. acontecendo. E aí eu li uma matéria muito interessante outro dia, não lembro onde foi, falando de que, na verdade, ele tomou posse disso. Ele fez a transição antes que a imprensa fizesse pra ele, entendeu? Ah, sim. Antes que a imprensa tomasse posse dessa coisa que é Não, dele pra é. ele. Então ele falou, bom, se isso vai se tornar público, porque era inevitável que ele ia fazer isso, isso é evidente. Qualquer pessoa que acompanha ele há décadas Verdade, vê que ele exatamente. tava numa transição pra alguma coisa, entendeu? Não dava pra saber que ele realmente ia transicionar pra mulher. Ou se ele ia ser gay, ou se ele ia transicionar pra mulher, se ele ia ficar crossdresser apenas, porque são coisas completamente diferentes, entendeu? Mas que dava pra ver isso. E aí a matéria falava isso, que assim, que ao invés dele deixar a imprensa, né, Se banquetear em cima disso, ele tomou posse disso, que eu achei maravilhoso. Ele tomou posse disso e ele se banqueteia com isso. Então ele É verdade, isso é verdade. ele foi mostra isso em primeira pessoa. Eu mostro do jeito que eu quero que as pessoas vejam. As Mas pessoas eu não vão acho tirar isso conclusão. muito também tem a ver
com o profissionalismo do showbiz americano, Eu né? acho maravilhoso. Você tem um agente, você tem uma coisa de marketing, então você vai mudar a sua imagem, você tem todo um... Não é simplesmente, vou fazer isso, não. Tem toda uma assessoria. Porque aquilo lá é o show business, é um negócio. Parece que o cara que ajudou ele a planejar agora toda essa coisa da transição, diz que é um... Eu não sei se é agente ou um assessor de imprensa, que é um RP, ele é de relações públicas, que é amigo, nunca trabalhou para ele, tinha trabalhado antes, mas que teve alguma coisa ali, acho que nos anos 80, que foi uma situação de que parece que ia vazar essa coisa meio transgênero, se ele era gay, se ele não era, e que esse amigo ajudou a abafar, e que Eu agora acho quando ele fascinante foi... essas pessoas de bastidor que fazem E agora, esse meio de campo. quando ele foi realmente se colocar a público com isso, ele chamou a mesma pessoa porque ele confiava muito. Então, acho que são coisas muito delicadas, assim. Eu acho que ele tem total autoridade sobre isso. Então, assim, se ele quer aproveitar, fazer a transição e com isso fazer um negócio, é dele, é propriedade dele, Sem dúvida nenhuma. né? Sem dúvida. E tudo bem, entendeu? Mas eu acho... na verdade, eu acho a parte mais interessante de que gerou toda essa história das Kardashian e tudo essa parte. Você sabe que, é verdade, eu tenho uma... Um apego. Não é um apego, mas eu acho que as pessoas que estão... como fala? Indo de um gênero para outro ou de um tipo de vida para outro. Eu sempre tive... O Mário sabe disso, eu tenho muito interesse nessas coisas. Eu acho que é a parte mais bonita de toda essa história, que eu mais presto atenção. Tanto que eu comecei a prestar mais atenção nelas por causa dele. E aí, quando começou a movimentar que finalmente ele ia ter essa coisa da transição, talvez aí eu comecei a prestar mais a coisa atenção. de maior consistência que tenha saído da Kardashian, né? Das Kardashians, tenha sido ele mesmo, que é um drama humano, né? Eu acho que deve ser, vejo por aí. Que aí vem a partir desse... Tem muito tempo já que tá no ar, as Kardashians já estão... Não sei. Eu não sei quanto tempo faz que tem, mas tem, sei lá, 8 anos. E elas 7 são... anos, 8 anos, por aí, né? E fizeram aquele canal I, né? O canal I, basicamente... As negas são donas do canal. São donas. E todos os outros reality shows do canal I seguem a mesma fórmula. Todos se parecem. Então, aí a gente tá falando, você vê, a gente começou a falar do VMB. Do VMB não, do VMA. Tadinho do VMB, gente. Acabou. O brasileiro, né? VMB. A gente começou do VMA, falou da coisa das redes sociais, aí a gente voltou a falar de uma personalidade que é de reality show e que tudo tá ligado, né? Não tem mais show business, tem meio que um empreendimento novo chamado reality business. Reality, exatamente. Tá tudo... celebridades. Basicamente é isso. Que é o cara, um dos colunistas da Bandesfera. E ele fala da tabloidização da cultura pop. Ele fez um artigo muito interessante. E ele falava que tudo começou, a pedra, né, fundamental dessa tabloidização foi o julgamento do O.J. Simpson. Verdade. Que a partir disso ele fala que... Você sabe quem era o advogado do O.J. Simpson? Não. O Kardashian, que é o pai da Kim, Que era o advogado do O.J. Simpson. Então, e ele fala que ali, a partir dali... Que essas coisas eu sei, eu não assisto a série, mas toda coisa da história eu sei tudo. Aí ele fala que começa ali e aí fica Eu incontrolável. até fico animado, levantou aqui. Fica incontrolável quando tem o caso Mônica Lewinsky. Sim. E aí a coisa explode de uma maneira e nunca mais nada foi o mesmo na cultura pop americana. Pra você ver, as Kardashian já estavam metidas lá no... Lá atrás, tá vendo? Então elas têm direito. É lógico que tem. Tô fã das Kardashian. Não, fora que assim, Pronto. tá todo mundo ali direitinho, tem advogado, tem tudo, a gente, tem tudo. Ali ninguém é bobo, não. Na verdade, eu tenho inveja dela, porque elas têm um monte de dinheiro. Deixa eu... Mas tudo bem, diga o que eles estão perguntando pra gente. O Thiago Loreto perguntou uma coisa aqui, o seguinte, pera. Que ele perguntou Sim. se tem certo e errado em relação às tretas Nick e Taylor Miley, que é a história da Nicki Minaj brigar pra receber um prêmio, que não deveria brigar porque eu acho que prêmio é tipo amor. Ou a pessoa te ama, ou a pessoa não te ama. Você não pede pra pessoa te amar, entendeu? Não, você não pede prêmio. Você não pede prêmio, você não briga por isso. E eu acho que... O Mário pode falar disso com mais propriedade que eu, na verdade, mas eu acho que assim... A gente falou aqui de toda a coisa cultural da MTV, assim, tá? Que mudou muito nesses 20, quase 30... Uma coisa de 30 anos 30 já, anos de MTV. MTV.
Claro que mudou muito, assim, mas eu acho que não adianta brigar com essas coisas. Eu acho que você, principalmente se você quer fazer um viés racial nas coisas, eu acho que é de outra maneira. Sim, o Que não viés pedindo militante, né? Ativista, Que né? não implorando prêmio, não implora prêmio. Um prêmio, ele é quase uma... Como eu posso te falar? É um reconhecimento. É um reconhecimento, mas nesse caso acaba virando quase que tá aqui, ó, um brinde pra você, entendeu? Então eu acho que não briga por prêmio. E eu entendo que, assim, a coisa meio paternalista, que não é paternalista porque era a Taylor, querendo levar a outra, também foi lá e enfiou o pé pelas mãos, mas não é porque a Taylor é uma pessoa má, é só porque foi lá e falou, não, vem, amiga, eu te levo comigo, se qualquer coisa, entendeu? E aí virou uma cagada, gente, entendeu? E aí, lógico, e a treta só pra explicar, a treta da Nicki Minaj com a Miley... Com a Miley foi na hora, né? Não, é porque a Miley deu uma entrevista, não lembro se foi no New York Times, quem foi, deu uma entrevista falando que não acha graça desses bagulho aí, como chama, desse clã aí da Taylor Swift, que não quer fazer parte da gangue da Taylor. Dessas E que não, princesinhas. exatamente, que não quer fazer parte da gangue da Taylor, que não quer, que acha que que essas coisas que a Nick fala não vem não é uma coisa legal, que a Nick nunca fala coisas legais. Falou o que pensa, porque a bicha é desbocada. Sim, é barraqueira. Minha mãe, Dona Inês, sempre falou assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Porque não quer, Então a exatamente. Miley tem o direito dela falar o que ela quer, a Nick vai chegar lá na cara dela e falar assim, é mesmo? Não é coisa boa? Mas o que é coisa boa, então? Foi assim que ela falou, apontando assim pra Miley. E aí a Miley falou, amiga, é só um prêmio, cara, deixa pra lá, para de reclamar. E eu acho que é um pouco isso da vida, eu acho que não tem nem certo Não nem tem errado. também acho. Acho que tem juventude. Existem E eu acho que posições, e posicionamentos, eu acho que nesse O que momento... acontece com o prêmio é que como se fala, é um palanque, né? Você tá lá sob os holofotes, Sim. né? Mas uma coisa é você, e aí lá vou eu pro passado de novo, é você, tipo, malombrando lá atrás. Mandar a Índia falsificada? É, porque mandar o a Marlon Índia. Brando também pagou mico essa história. Ah, Conta. foi. Vamos contar a história. Ele Marlon ganhou. Brando, Marlon Brando Vou até sempre contar foi pra você, enquanto- o grande ator de Hollywood, do método do lado do Actors Studio. E era um cara que, ao mesmo tempo, ele tinha virado as costas pra Hollywood, depois de fazer muito sucesso. Morava lá na ilha dele, no Tahiti, Ele sempre morou com as nas mulheres, as mulheres... Todas as mulheres, todos os filhos. Assim. as mulheres nativas, os É. montes de filhos, e aí ele resolve voltar, aceita fazer o Poderoso Chefão. Sim. Fazer um papel que era de um cara muito mais... Pois é, ele não tinha idade ainda pra fazer, ele era muito mais jovem. Era. Aí Ele se tacaram envelheceu, e ele sempre foi um cara bonito. algodão na boca. E aí o que aconteceu? Ele ganhou o Oscar de melhor Ator. ator. Só que o que ele fez? Ele não foi buscar, ele disse que ele não foi buscar, ele não apareceu. E no lugar dele pra aceitar o prêmio foi uma índia. Foi uma nativa americana. Chamava-se Sachin Littlefeather. E aí, pra falar dos direitos Dos indígenas, direitos indígenas, que tava uma coisa na época, né? Era um assunto que tava na baila na corta, época. era farsa ainda. Aí falaram que ela era falsa. Que nem a outra que agora que disse que era negra e não era Que não é negra. também, que tem essa outra discussão. A também. nega branca. É a nega branca que não é negra. Eu vos pergunto, Júlia Petit, se você tivesse ganhado um prêmio, qual que seria o seu discurso ou qual seria a causa que você ia abraçar para chamar de sua Gente, nesse momento? qual é a causa que eu ia abraçar? Não sei. Mas Então, se eu tivesse que escolher uma pessoa desse prêmio que fosse mais parecida comigo, Tá, eu ia escolher a Miley, de longe. Porque ela é bagunceira. Tá, mas você não teria nenhuma causa que você ia abraçar? Nossa, eu ia abraçar tudo, né? Você ia falar o quê? Eu ia abraçar as drag lá todas, provavelmente. As drag. Que é a minha turma mesmo. Né? Exatamente. Eu ia abraçar todas as drag. Eu fiquei tão feliz com esse filme, eu achei tão bonitinho assim, eu achei tão fofo, cheio de significados que acho que às vezes as pessoas não percebem essas coisas, sabe? Falaram que iam fazer a versão brasileira, né? Estamos aguardando ainda. Do Do Drag Race, eu gostaria Drag de ter Race. aqui, porque tem várias legais drags aqui. Ia ser engraçado. Ia ser maravilhoso. Eu vi. E uma última coisa que eu queria falar Ah. pera, que a gente tava falando das drags. Me perdi, gente. Volta. A gente tava falando das drags. Eu te interrompi pra fazer a pergunta. Não vou lembrar, vai ter que ficar pra outra vida, Outra encarnação. porque gastou o cérebro. Eu ia falar alguma coisa.
você tinha gostado muito do Flame Lips e você falou que você Acho tinha muito gostado foda. muito delas todas cantando, as drags lá. Ah, não. Isso que eu ia falar. Mas o legal é que a gente sabe que assim, o próximo VMA vai estar tudo as velhas, vai ter a Adele, porque vai lançar disco agora, vai A ter Adele a vai Madonna, tá vai ter a Gaga. voltando? Hã? A Adele tá voltando? Já tá pronto o disco, sai agora. Olha, legal, gosto dela. E diz que emagreceu. Ó, vi no Twitter hoje, um amigo comentando, diz que emagreceu. Hã? 30 quilos? Por isso Mas já que tem ela- foto? Por isso que ela deu essa sumida. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou perder 30 quilos. Você vai sumir e vai perder Vou 30 voltar ela quilos. ver, vai ver. E vai lançar um disco Eu vou novo. lançar um disco. Eu acho. Igual a Adele. Oh, vai ser uma Então loucura. o Marmês vai estar no VMA do ano No que vem VMA que vem também. também vou estar lá. Fazendo dupla com a Adele. E vou chamar, já que estamos no papo Ah. das drags e da Caitlyn. Ai, eu tinha falado, eu Jenner. tinha escolhido o meu nome de drag outro dia. Qual que é esse nome? Ah, escolhi aqui outro dia. Tem uma marca de cosméticos que a gente usa, que a gente gosta, que chama Germaine de Cappuccini. Se eu fosse uma drag, eu ia chamar Germaine de Cappuccini. Mas não Nome tem de nenhuma drag. drag que faz Julia Petit? Deve ter. Não sei. Deve ter, com certeza. Porque Sei. as drags sempre homenageiam um Não sei, um mas quando eu era ícone. jovem, eu me sentia gêmea da Jimmy Kier, que eu sempre amei a Jimmy, minha A Jimmy amiga até hoje. Kier. A Jimmy Kier Jimmy fazia maravilhosa. ela fazia a Bebete Dark. E tinha aquela perucona vermelha. É. Continua fazendo, faz show maravilhoso. O Jimmy era assim, maravilhoso pra fazer drag race. Então, deve ter alguma drag aí de Julia Petit. Imagina. Com certeza. Mas voltando, Ah. já que estamos falando nisso, então, se eu for lá, depois dos 30 quilos, vou lá receber o prêmio, eu vou levar a Laerte, claro. Transando com Laerte. Vocês Transando já viram com Transando Laerte. com Laerte? No Vai canal ser uma Brasil. loucura, vai ser uma Assistam Transando loucura. com Laerte. Tem que assistir. É, o Canal Brasil é legal, tem umas coisas bacanas, Tem. eu gosto. Tem que assistir Transando Tudo com local, Laerte. tem o Zé do Caixão, Tem todos os doidão estão Adoro. lá, eu amo, ó. O Pereio tá lá. Todas as Pereio. pessoas que a gente ama estão no canal Brasil. E sempre tem aquela porno chanchada depois lá no final da noite pra gente dar risada e ver como teve ator bom e gente que pagou mico fazendo porno chanchada. Mas tudo bem, tinha que pagar lógico. tem que pagar o aluguel, gente. Tem que pagar a conta de luz, água, telefone nos anos 70 e ali numa boa parte dos 80 ainda era o que tinha pra fazer. O né? povo era o que tinha, o povo lá e fazia. Então é isso, chega de conversar. Chega de Falamos conversar. demais de coisas. Ó, isso. seguinte, assinem o canal. Aqui, Sim. eles querem que eu fale aqui, peraí um momento, não Fala. desligue. Eles querem que eu fale o seguinte, que eu tenho que assinar o canal, você precisa se inscrever no... Ah, precisa se inscrever no canal? Inscreva-se no Petit Comitê para receber notícia quando entra vídeo Ok, novo. perfeito. Deixem seus comentários, deixem perguntas pra gente, pautas que vocês gostem, podem deixar no Petiscos ou nos comentários do YouTube. Mas sejam bonzinhos com a gente, tá? Ah, não precisa ser Não bonzinho, precisa? pode Então ser tá mal, bom. Então entendeu? vai ser É isso mal, aí, cara, então, é a zoeira ó. aqui, never ends. Tá bom? E Miley Taylor e Nicki Minaj, parem de brigar, meninos. Isso mesmo. Ou briguem bastante também, porque Eu a queria música só- pop é feita de treta, cara. Tem que ter Gente, treta. eu só queria fazer uma revelação aqui. Ah. A verdade, Nicki Minaj é minha filha. Tadã! Que eu te... Tadã, novela mexicana. Tadã.